Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu irei falar sobre o ensino de filosofia e a transposição didática. Vamos lá? Então, tu já ouviste falar deste termo, transposição didática? O vocábulo transposição deriva então do latim, que significa transponere e significa um ato de transpor, de deslocar algo para o lado oposto. A palavra transpor remete à ideia de ultrapassar, galgar, exceder, pôr em lugar diferente. Então, ela é empregada no campo da matemática, né? Por exemplo, transposição significa trocar a ordem das razões numa proporção. Em música, quer dizer passar para outro tom, como registram nos dicionários, por exemplo. Já o termo didática, né, como eu já falei para vocês na nossa primeira aula, ela vem do grego e nomeia o ato de ensinar e de fazer aprender. Então, ela tem sido empregada para nomear o conjunto de preceitos e diretrizes que visam, então, a tornar o ensino prático, né, eficaz, auxiliando então a docência a promover a mobilização de métodos, né, que sejam adequados aos processos de ensinar e de aprender. Desse modo, então, a junção desses dois conceitos resultou nesse termo, né, chamado transposição didática, a qual nomeia a atividade de submeter os conhecimentos, né, produzidos no campo da pesquisa científica ou também da investigação filosófica a tratamentos que sejam apropriados, né, para que se tornem mais fáceis, se tornem ensináveis na escola. Isso significa que os vários saberes curriculares, então, eles devem chegar recodificados, né, à sala de aula, de maneira que os estudantes, eles possam lidar com eles visando, então, ao próprio aprendizado, né? Que seja potencializador do desenvolvimento, então, biológico, psíquico, cognitivo, cultural e social do qual, então, se encontra. Então, vários elementos podem ser considerados no trabalho de transposição didática. Entre eles, nós temos os contextuais, né? Que é a história, a cultura e a sociedade em suas dimensões econômica, política e ideológica, né? Por exemplo, nós temos os epistêmicos, que são os saberes escolares, que são curriculizados, né? E considerados válidos e pertinentes à escolarização, bem também, né? Como aqueles que não logram uma aceitação curricular. Também temos os éticos, né, que são os princípios, os valores, as normas e as regras morais que os humanos, né, seres humanos, nós legitimam, né, e que atravessam um processo da educação escolar. Nós temos os humanos, né, que é o professor e o aluno, então, em situações experienciais de ensino e aprendizagem, né, ao lado, então, dos demais profissionais que são atuantes no campo da educação escolar, né? Tanto quanto também a comunidade que a escola também faz parte, né? Como nós já falamos, né? A comunidade em torno da escola também faz parte. Os metodológicos, né? Que são os procedimentos específicos de ensino e aprendizagem, que são tomados como caminhos eficazes, então, de conduzir o professor ou a professora ao êxito na docência e o aluno, a aluna, né, a um aprendizado que seja significativo. Então, nesse contexto, surge relevante a figura do professor, da professora, que é o sujeito social, né, que ao exercer a profissão, constrói, então, né, elos, então, entre a educação e o mundo, entre a vida e a escola, o saber vivido pelo aluno e os conhecimentos a serem apreendidos nos tempos de espaços da instituição de ensino. Então,
considerando sempre a história que ajuda a fazer a sociedade, de que participa, e os estilos existenciais que são assumidos pelos seres humanos que o cercam, né? Tudo isso é importante. O sentido do que fazer docente, ele enraiza-se então no chão da cultura. Então, a cultura que delineia, né, o nosso viver cotidiano, as práticas individuais e coletivas, as formas de vinculação humana e os modos de se conduzir na vida, né, enquanto estudante e enquanto professor e professora. Então, ao largo desse entendimento, né, como buscar a compreensão, então, sobre o trabalho em sala de aula? De que forma é que a gente pode buscar esse trabalho em sala de aula? Aliás, é a busca de sentido para essa prática que justifica a elaboração de projetos, né, de transposição didática, em relação aos quais a filosofia não se coloca à parte também. Então, se bem compreendida e não considerada como algo de menos relação ao saber filosófico, né, a transposição didática, ela pode contribuir, então, para que o professor, a professora que ensina a filosofia tenha em seu trabalho, então, um que fazer, né, uma intenção que transcende os métodos e as técnicas, né? Então, ela pode, para além do ensinar e aprender, contribuir, então, para a construção de uma identidade profissional, né? Uma identidade que esteja em articulação com os processos de significação, então, da vida e do mundo, o que pode, então, possibilitar a gestão da sala de aula sob a ótica de uma ética que seja relacional, que seja fundada no gosto pela conquista do saber, né? Parece plausível o entendimento aqui, né, de que o sentido transformador, então, do emprego da transposição didática, né, no ensino de filosofia, ela requer, então, uma ressignificação do currículo escolar, o qual, então, não deve restringir-se a uma planificação do ensino, né? Ao ensino sempre da mesma forma. Bom, eu trago aqui, então, para a nossa aula, o autor Favaretto. Ele destaca que o professor de filosofia, no enfrentamento da questão ensinar filosofia, né? Ele precisa ter claro para si o lugar de onde pensa e de onde fala, isto é, qual sua compreensão de ensino, sua compreensão de filosofia e do seu ensino. É exatamente isso, então, que coloca as dificuldades para o professor de filosofia, né? O que é ensinar filosofia? Mas qual filosofia, né? Em que consiste a especificidade do filosófico? E se não há conteúdos básicos e métodos fixados, o que deve ser considerado o mínimo necessário para realizar uma suposta especificidade em termos de ensino? O que vocês acham? Então, assim o professor de filosofia, né, para enfrentar, então, essas injunções, né, de sua atividade, antes de definir-se por conteúdos, procedimentos, estratégias, né, como eu estou fazendo para vocês essa pergunta, o que deve ser ensinado, o que pode ser ensinado, como ensinar, ele precisa definir para si mesmo o lugar de onde ele pensa e fala. Neste sentido, pode-se dizer então que o ensino de filosofia, ele vale o que vale o pensamento daquele que ensina. Ao compreendermos então a filosofia como uma atividade então do pensamento, o pensamento então que ela se efetua a partir de uma prática filosófica, né, com base na relação que se tem com a filosofia e o filosofar. Nós defendemos, então, defende-se dessa forma uma concepção de ensino de filosofia, no qual os saberes são revisitados na sala de aula e, a partir deles, os estudantes, né, realizam o exercício do pensamento filosófico, né, sob
qual os estudantes, né, eles possam construir olhares que sejam problematizadores da realidade e, com isso, buscar respostas para as perguntas por eles que são formuladas. Em outras palavras, né, como nós já vimos em aulas anteriores, trata-se de uma perspectiva de ensino, então, que visa oportunizar os estudantes a pensar a si mesmo e a sociedade a partir dos problemas que eles enfrentam, né? Tendo a história da filosofia como um campo importante, um campo fértil, que os ajudará na construção do saber filosófico em sala de aula. Então, deste modo, né, os estudantes, eles deixarão então de ser meros espectadores, né, para se tornarem sujeitos ativos desse processo de ensino e de aprendizagem, né? Dessa forma, então, construindo uma experiência de pensamento, né, de poder fazer filosofia, de filosofar. Então, se faz necessário nós questionarmos o seguinte: será mesmo que no contexto escolar o ensino da filosofia, no ensino médio, se resumiria à reprodução do ensino do saber filosófico, né, seja ele produzido pelos filósofos e filósofas ao longo da história, ou produzido atualmente na academia? Ou existe algo que faça com que seu ensino seja diferente do contexto científico ou acadêmico em que tal saber é produzido? Né? Essa é uma pergunta. Nós entendemos, né, entende-se, que essa concepção de ensino de filosofia que privilegia os conteúdos e a sua mera reprodução no contexto escolar, né, ela não se alinharia, né, não teria relação com a transposição didática aqui que eu estou falando para vocês, né, visto que tal concepção ela desconsidera a dinâmica de construção dos saberes e de posturas dentro do sistema de ensino. Então, as reflexões que são feitas até aqui, né, que eu tenho feito com vocês, ela tem nos direcionado a pensar o ensino de filosofia, então, dentro de uma proposta de transposição didática, né, que leve, então, em consideração a especificidade dessa disciplina no ensino médio, de modo, então, a efetuar o desenvolvimento, então, de um ensino que seja criativo, problematizador, né, da filosofia em sala de aula e que rompa com essa visão tradicional de ensino que é pautado na transmissão do conhecimento apenas. Então, quando passamos a questionar o ensinar e o aprender filosofia, né, a questão ela deixa de ser, então, a filosofia, né, ou seja, uma questão abstrata, e ela passa a ser, então, o ensino da filosofia, né, uma questão mais contextualizada. Isso significa que, em termos de ensino, então, a filosofia entendida como um saber filosófico, né, e a prática filosófica, né, e a experiência de pensamento, que eu já venho falando para vocês, né, ela se encontra inserida em um contexto específico, então, que é o ambiente escolar. No ambiente escolar, então, além dos condicionamentos e peculiaridades, né, vamos dizer assim, contamos então com a presença dos protagonistas, né, ou sujeitos pedagógicos, que são, notoriamente, o professor, a professora e os estudantes, que também apresentam, então, necessidades que são específicas e posturas próprias, né? Então, diante de tudo isso que eu estou falando para vocês, né, o ensino de filosofia, então, ele não se limita a uma reprodução de conteúdos e doutrinas filosóficas, né? Cabe nos perguntar, então, em que consiste o ensino de filosofia? Aquele que é desenvolvido dentro, então, dos contextos de ensino, na relação entre os sujeitos que são pedagógicos, né? No caso, o professor e os estudantes. Como
a gente já está vendo, né, na nossa aula, a resposta para essa pergunta, né, é uma construção subjetiva sobre uma realidade que é objetiva, que é dada a partir do contato que o professor tem com a filosofia e também o seu ensino, né? Então, dentro dessa perspectiva, né, eu trago para vocês a filósofa brasileira chamada Lídia Maria Rodrigo, que em sua obra Filosofia em Sala de Aula, Teoria e Prática para o Ensino Médio, ela enfatiza que a função do professor não pode consistir em ser um reprodutor do saber filosófico, né? Um saber filosófico que já esteja consolidado, mas em possibilitar um ensino de filosofia que seja diferenciado, que seja produtivo. Então, o professor, a professora, não pode limitar-se a reproduzir esse discurso que seja especialista, né? Nem igualar-se a ele ou ocupar, de certa forma, o seu lugar, né? Mas elaborar uma modalidade de saber não produzida pelo pesquisador acadêmico. O que é esse saber? É o saber didático filosófico, né? Ou seja, aquele que institui mediações capazes de possibilitar que a filosofia seja, então, um saber ensinável. Deste modo, então, ele deixa de ser mera caixa de ressonância de um conhecimento filosófico, né, que já está consolidado, para ser, então, um produtor de uma forma própria e específica de um discurso. Então, no contexto escolar, né, o professor, a professora de filosofia tem por função, então, elaborar um saber específico, né, isto é, didático, filosófico, né, que apresente, então, uma dinâmica própria de construção, né, e dessa forma possibilite, então, que a filosofia ela seja um saber ensinável. Então, diante disso, cabe nos perguntar o seguinte: como os conteúdos filosóficos estabelecidos num plano de ensino devem ser tratados do ponto de vista da transposição didática, de modo então que o ensino de filosofia ele não se limite à reprodução dos mesmos em sala de aula? Essa é a pergunta. Dito de outro modo, como o conteúdo filosófico vai ser vivenciado então pelos sujeitos pedagógicos, né, professor e estudantes, numa aula de filosofia, no qual o filosofar é o motor deste ensino? O que vocês acham? Essas questões, elas apontam, então, para o desafio posto aos professores e professoras de filosofia de vincular os conhecimentos históricos da filosofia, né, com o ensino de uma, digamos assim, atitude, né? Isto é, de um exercício de um filosofar, no qual torna possível, então, a criação, né? A novidade, uma abordagem, então, que privilegia os conteúdos, né? Isso, a mera reprodução no contexto escolar, ela vai acabar trazendo, então, um prejuízo nesse ensino, né? Com base apenas na informação, né, ou melhor, um acúmulo de ideias e teorias filosóficas, no quais os estudantes eles apenas vão estar reproduzindo, né, ou repetindo um pensamento e os discursos filosóficos, ficando apenas então num plano simples de repetição, né, que é o que a mídia faz muito atualmente, né, reprodução de informação sem produção de conhecimento. Né? Dessa forma, então, os estudantes eles ficam impossibilitados de assumirem uma atitude filosófica, né? Que seja autônoma e criativa dentro da sala de aula, né? Que é próprio de uma educação filosófica. Então, a ideia, enquanto professor e professora de filosofia, é desenvolver, então, uma proposta de intervenção filosófica, né? Digamos assim, filosófica e pedagogicamente criativa, na qual, então, o ensino de filosofia na escola, ele possa ser visto como um processo de ensino que possibilite, então, a construção de saberes e de posturas filosóficas, né? Ou seja, como uma experiência de pensamento, né? Por parte tanto daquele que ensina, quanto daqueles que aprendem,
né? Então, nós chamamos de experiência de pensamento. Então, desta forma, eu trago para vocês uma proposta de intervenção, né? Por meio da utilização de sequências didáticas, né? Com as quais nós possamos, então, problematizar e construir com o ensino da filosofia, então, no dia a dia, na sua realidade escolar, né? Buscando, então, reconhecer os seus desafios, as suas possibilidades e os seus limites. Eu já havia falado, né, das sequências didáticas na nossa primeira webconferência, eu lembro. Então, neste sentido, nós partimos, então, do pressuposto de que as sequências didáticas, elas se constituem, então, numa proposta que, de certa forma, é filosófica e didática, né? Claro, entre outras também que são possíveis, né? Ela é capaz de viabilizar o exercício do filosofar em sala de aula, desde que pensadas e planejadas a partir, então, de uma perspectiva que compreenda o ensino de filosofia como uma produção de conhecimento e de posturas filosóficas, né? Dado, então, a partir do contexto no qual se encontra, então, inserido, viabilizando, então, assim, essa transposição didática no ensino da filosofia. Cabe agora também trazermos algumas compreensões sobre o que vem a ser, então, essas sequências didáticas, né? Para nós repensá-las depois, né? Num contexto da nossa prática docente, como professora na disciplina de filosofia. Então, ajustando as sequências didáticas, então, às especificidades que essa disciplina, que a disciplina de filosofia vai assumir nesse contexto escolar, né? Então, com base em nossas discussões, então, sobre o ensino de filosofia, que a gente tem conversado bastante, né, à luz dessa transposição didática, que é o tema que eu vim trazer para vocês. Nessa perspectiva, então, as sequências didáticas, elas tratam-se de uma forma de organizar metodologicamente e de forma sequencial, né, numa sequência, a execução das atividades no contexto da sala de aula, ou seja, a função exercida pelo sequenciamento didático, então, é a organização de uma ordenação das atividades que nós pretendemos executar dentro de um período, no qual é contemplado, então, uma certa unidade didática, né? Então, conforme eu estou falando para vocês, né, esse conjunto de atividades, ele deve ter em vista, então, uns objetivos que o professor, a professora espera que os estudantes eles alcancem, então, no decorrer do processo, né, de aprendizagem. Então, a partir da leitura dos textos, né, que estão disponibilizados no e-aula, vocês poderão, então, a partir de agora, compreender mais sobre a transposição didática, as sequências didáticas, né, e como que poderá ser a aplicação delas nas aulas de filosofia, né? Como exemplos. Então, por hoje eu fico por aqui. Coloquem as dúvidas de vocês no nosso fórum, dialoguem também. Até a nossa próxima aula e um abraço!